Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Mateus, capítulo 24 e o versículo 12. Me acompanhe. Mateus, capítulo 24 e o versículo 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então hoje eu quero trazer por tema o aumento da iniquidade e o naufrágio da fé. Então hoje esse é o nosso tema, o aumento da iniquidade e o naufrágio da fé. Então primeiramente vamos partir para um princípio de que, na verdade, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Já estou respondendo. Agora eu vou mostrar na Bíblia. Conforme 1 a João, capítulo 3, e o versículo 4, diz assim: Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Você está entendendo agora? Então, iniquidade é pecado. Então, você começa a imaginar que o aumento da iniquidade será o motivo do amor de muitos se esfriar. Então vamos começar respondendo também outra questão que é muito importante. Então, uma vez que a iniquidade é pecado, estamos falando daquilo que é típico do ser humano, que faz parte do ser humano. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 3 e o versículo 23, a palavra de Deus nos diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano pecou. Não existe um ser humano perfeito. No entanto, a gente está falando aqui do aumento da iniquidade, do aumento do pecado. E interessante é que, conforme a palavra de Deus nos ensina, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, isso é o que está escrito, Deus falando para nós. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, só para recapitular, só para reiterar, lembrando que Deus é santo. Eu sei que poderia até parecer estranho usar uma referência dessa, mas é muito importante que pessoas que talvez nunca leram a Bíblia possam entender que Deus é santo. E Deus é tão correto, tão justo, que conforme segundo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 13, a palavra de Deus também nos diz: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, ser santo, ser fiel, está na própria natureza de Deus. Então, começamos a entender que o aumento da iniquidade, isso mostra o ser humano cada vez mais em contraste com a vontade de Deus. No entanto, o texto nos revela algo muito interessante que é bem chamativo, porque quando a expressão diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, então sabemos que Deus é santo e impecável, mas que o pecado faz parte da vida do ser humano. Ou seja, o ser humano não é perfeito. Só que agora estamos falando do pecado sendo cometido de forma, eu poderia dizer, voluntária. Então, naquilo que o ser humano está livre e não está mais obrigado a cometer tais pecados, ele começa também a cometer o pecado de forma voluntária. Só que o que me chama a atenção é que, geralmente, quando um ser humano ele se arrepende, ele é perdoado, é lógico. Então, só para dar um exemplo, né, para não dizer que eu não falei, eu queria ler com você aqui, porque eu já falei que o pecado é típico do ser humano, que todo ser humano pecou, mas para não ficar uma coisa assim sem lógica, sem nexo, você imagine que em João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, fala sobre uma mulher que tinha adulterado e recebeu o perdão de Cristo. Mas, conforme o versículo 11, Jesus fala, veja bem, João capítulo 8, versículo 11.
E ela disse: ninguém, Senhor. Isso é uma resposta sobre ninguém ter condenado ela. Então o que é que Jesus fala? E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então veja que se essa mulher voltasse a cometer adultério de novo, seria de uma forma voluntária. Querendo por querer. Ela recebeu o perdão. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Mas quando a gente fala do aumento da iniquidade, do pecado, ele está relacionado com algo que eu já vou falar. Primeiro eu vou também explicar aqui o que seria o amor de muitos se esfriará. Aí você poderia perguntar, veja bem, já entendemos que o pecado é coisa que é cometida pelo ser humano, é típico do ser humano, pecar. Mas eu já estou dizendo que agora estamos falando do pecado deliberado, aquilo que é feito de forma voluntária, querendo por querer. Então não é uma coisa que foi sem querer, que foi simplesmente pelo fato de ser falho, de ser imperfeito, ou até mesmo pelo fato de ser um ser humano e ter suas limitações e ser um pecador, um ser humano. Não existe ser humano nessa vida que não seja pecador. O único santo é Deus. O único que veio aqui nesse mundo santo e saiu daqui santo foi Deus, na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então não existe ser humano perfeito. Não existe ser humano impecável. Então por isso que o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Então ainda antes do ser humano cometer um pecado, ele já é pecador. Só que há uma diferença entre ser perdoado e não ser perdoado. Então, obviamente, eu só quis trazer aqui um pouco do exemplo. Só um pouquinho do exemplo. Porque a gente ainda vai para a parte central desse texto. Você está prestando atenção? Nós vamos para a parte central do texto. Eu só estava explicando aqui que o pecado é típico do ser humano, que Deus é santo, e quanto mais a gente comete pecado, que a gente se distancia de Deus. E agora a palavra de Deus está falando que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Então o que significa esse texto? O amor esfriar, isso significa pessoas deixarem de seguir a Jesus. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que alguém peca e porque alguém pecou, eu simplesmente resolvo deixar de seguir a Jesus. Então o meu amor se esfriou. Você está entendendo agora o que significa isso? Se você quiser, eu vou mostrar agora para você também a referência na Bíblia. Então, nós estávamos falando do versículo 12, Mateus, capítulo 24, e o versículo 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, na sequência, vem o versículo 13, que diz assim, Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que persevera é aquele que permanece servindo a Jesus, seguindo a Jesus, andando na luz. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, seguir a Jesus é andar na luz. Seguir a Jesus é perseverar. Mais uma vez eu volto a dizer, mas você imagine que alguém peca. Aí eu estou dando um exemplo para mim. Então imagina, você que está me vendo. Você comete um pecado e eu deixo de seguir a Jesus porque você pecou. Meu amor se esfria. Então isso seria o que está acontecendo aqui no texto. Por se multiplicar a iniquidade, então por causa do pecado de outras pessoas, outras pessoas vão simplesmente deixar de seguir a Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação é coisa de quem persevera. E por falar em seguir a Jesus, sempre lembrando aqui, Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então você imagine que alguém, de repente, em algum momento da vida, resolveu seguir a Jesus. Resolveu renunciar à sua própria vontade. Mas por causa do pecado de outra pessoa, essa pessoa acabou desistindo. Já não renuncia mais. Agora sim, nós vamos começar a responder. A trazer respostas aqui interessantes.
Mas é justamente essa parte aqui, né, que é interessante. Eu quero começar tudo do começo. Já lemos aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então já sabemos que quem peca é o ser humano. Para não deixar dúvida para ninguém, não é Deus que comete pecado, é o ser humano. Deus é santo, Deus é puro, Deus é impecável. Você entendeu? Deus é impecável. Então já sabemos quem é que comete pecado, é o ser humano. Mas quando fala do amor se esfriar, é porque alguém deixa de seguir a Jesus por causa do pecado de outras pessoas. Então pessoas deixam de seguir a Jesus por causa do pecado de outras. Agora vamos ver pelo contexto bíblico aonde é que esse pecado terá aumento. Vamos ler. Mateus capítulo 24, versículo 5 diz assim: Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, só definindo aqui esse versículo, esses que vêm no nome de Jesus são conhecidos como pessoas que servem a Jesus, que fazem parte do povo de Deus. Mas por que essa expressão, eu sou o Cristo? Geralmente não vamos ver ninguém pregando ou ensinando e dizendo, eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Você já ouviu alguém dizendo isso? Então eu não vejo ninguém pregando dizendo isso. Mas o que é que esse texto está dizendo? Quando diz eu sou o Cristo, é por mais que o que significa é que por mais que essa pessoa pregue, por mais que essa pessoa ensine, tudo só atrai a atenção para a própria pessoa. Então essa pessoa quer ficar famosa, essa pessoa quer ter status, então vai ensinar de forma errada, vai usar a Bíblia para ensinar de forma errada, para conseguir a glória para si mesma. Então, quando uma pessoa vem em nome de Cristo e vem dizer eu sou o Cristo, é porque essa pessoa está buscando glória para si e não para Jesus. Então a pregação dessa pessoa não leva outras pessoas a se aproximarem mais de Jesus, mas levam tais pessoas a confiarem justamente na pessoa que está pregando, justamente na pessoa que está ensinando, atraindo a atenção para si. Como se essa pessoa fosse melhor do que as outras, estivesse num nível superior às outras. Embora todo ser humano seja igual diante dos olhos de Deus, conforme Atos capítulo 10, versículo 34, Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive, não é só para conferir, porque seria uma catástrofe. De repente, uma pessoa que não tem assim costume de ler a Bíblia, não conhece bem, e eu desse um versículo aqui que não conferisse, de repente a pessoa vai abrir o versículo, aí diz, eu quero ver aquele versículo, que Deus não faz acepção de pessoas, e a pessoa se deparar com outro versículo. Então eu quero ler aqui no texto. Atos capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então anote aí. Atos capítulo 10, versículo 34. Então é bom que você fique sabendo que Deus não faz acepção de pessoas. Embora a palavra seja para todos. Mas é muito importante que para pessoas que têm menos conhecimento se torne uma palavra legível. Uma palavra que dê para se entender. Então, é muito importante que se fale assim numa linguagem bem compreensiva. Então já fizemos aqui, como é que eu posso dizer? Já interpretamos aqui essa situação que iniquidade é pecado, que é coisa que é típico do ser humano, que o ser humano comete, mas nesse caso aqui se refere a algo que é deliberado, vamos dizer assim, algo de forma voluntária, então não foi uma coisa sem querer, mas foi querendo por querer. Então aí está o aumento do pecado sendo cometido. E também falamos sobre o amor se esfriar, significar a pessoa deixar de seguir a Jesus. Mas agora é importante que você saiba onde esse pecado é praticado, pois conforme Mateus capítulo 24 e o versículo 5, nós acabamos de ler pessoas vindo em nome de Cristo, dizendo eu sou o Cristo, ou seja, puxando a glória para si mesmo. Querendo ocupar o lugar de Jesus, querendo receber a glória que é de Jesus para si mesma. Você entende agora? Então essa expressão, eu sou o Cristo, é quando o ser humano é quem ganha destaque. É quando a pregação que é feita, o ensinamento que é feito, só leva o destaque para o próprio ser humano que está falando. E não para Jesus. Então uma pregação que não serve para aproximar uma pessoa de Deus, que começa a distorcer o que está na Bíblia,
É aí onde quem ganha destaque é o ser humano. E por falar em ser humano, também podemos ver que o versículo 11 ainda, de Mateus capítulo 24, diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses também são falsos. E falsos profetas, que usam da palavra de Deus, mas não de forma legítima. Usam para promover o seu próprio nome. São os falsos profetas. Mas eles ganham tanto destaque das pessoas, que Jesus usa a expressão muitos, né? Porque se você for olhar direitinho, virão muitos em meu nome. E também fala sobre muitos falsos profetas. Então essas pessoas têm muitas. Então é uma quantidade grande de pessoas, você entende isso? Só que o interessante é que além de ter muitas dessas pessoas, muitas pessoas, não poucas, muitas, são enganadas. Então o que nós acabamos de ler, tanto no versículo 5 como no versículo 11 de Mateus capítulo 24, é típico da mesma pessoa, falso profeta. Aqueles que vêm em nome de Cristo dizendo eu sou o Cristo, então veja que enganarão a muitos. Então são muitas pessoas, muitas sendo enganadas. Anotou isso aí? Então agora eu vou responder. Primeira pergunta. E se refere a quem? Aonde é que esse pecado é cometido? Obviamente é no nosso planeta, aqui na Terra, concorda comigo? Mas é no meio de um determinado povo. Então aonde pessoas vêm no nome de Cristo, vêm falar de Jesus? No meio do povo de Deus. Está respondido agora? No meio do povo de Deus. Então aonde é que surge o falso profeta? No meio do povo de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Porque o falso profeta, ele fala de Deus, mas de forma negativa. Ou seja, ensina as pessoas de forma a enganá-las. Então, muitos falsos profetas. Veja que a expressão do versículo 5 de Mateus capítulo 24, Jesus diz, virão em meu nome. Veja, em meu nome. Então, são pessoas que vêm como servos de Deus. Você está entendendo? Como servos de Deus, mas não são. Então esse aumento substancial da iniquidade, ou seja, do pecado, é no meio do povo de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, então vamos raciocinar isso aqui. E por se multiplicar a iniquidade no meio do povo de Deus. Então dessa forma é conhecido. Então não precisa usar o termo religioso, ou tal religião, tal denominação. O que importa é que é o povo que professa o nome de Deus. As pessoas que professam o nome de Jesus. Que professam a fé em Deus. É nesse meio aonde surge o falso profeta. Ou seja, muitos falsos profetas. Então aquelas pessoas que vêm em nome de Cristo, vêm falar de Jesus. Mas querem a glória para si. Então são pessoas que muitas vezes vão falar para agradar as pessoas que estão ouvindo e vão negar falar do que está escrito verdadeiramente. Você está me entendendo agora? E enganarão a muitos. Então está respondido. Se multiplicar a iniquidade, aonde é que essa iniquidade se multiplica? No meio do povo de Deus. Então está respondido. No meio do povo de Deus se multiplica a tal iniquidade. O tal pecado, o pecado em si. Não é lá no mundo, onde se diga assim no termo, no meio das pessoas que não creem em Deus. Já é normal acontecer todo tipo de pecado. Então estamos falando do aumento da iniquidade no meio do povo de Deus. Se você fosse ler, por exemplo, 2 Samuel, eu quero até só conferir aqui, para não dar, como é que se diz? Para não dar referência errada, pronto. 2 Samuel, leia 2 Samuel capítulo 11. E você vai descobrir que o rei Davi, que ali fazia parte do povo de Deus, o líder, o rei, comete um adultério e um homicídio. Você já parou para pensar nisso? Um adultério e um homicídio cometido pelo homem de Deus. Está conseguindo entender agora o que é escândalo no meio do povo de Deus? Aumento de iniquidade?
Então Davi fazia parte do povo de Deus. Mas ali naquela ocasião aconteceu um escândalo. Embora que Davi se arrependeu depois, mas Davi ele cometeu esse pecado aí. Então isso aqui seria apenas um exemplo. Para você ver que é justamente no meio do povo de Deus essas coisas acabam abalando as pessoas. Agora eu quero responder quem são essas pessoas, esses muitos. Veja, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, no meio do povo de Deus, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, muitos vão deixar de seguir a Jesus. Agora a resposta sim, e até eu me perguntei muitas vezes, quem são esses muitos? Sabe quem é os muitos que vão se esfriar? Se lembra que tanto no texto de Mateus capítulo 24, versículo 5, como no versículo 11, fala que enganarão a muitos, os falsos profetas, aqueles que vêm dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, esses muitos que estão se enganando, esses muitos que estão sendo enganados por falsos servos de Deus, por falsos pregadores, por falsos ensinadores, é esses daí que vão se esfriar, porque esses estão aprendendo a confiar no homem. Então você imagine que há pessoas que estão aprendendo a se confiar em outro ser humano semelhante a ele. Ah, porque aquele pregador. Ah, porque aquele líder religioso, posso dizer assim. E as pessoas acabam se apegando tanto, dando tanta confiança, que muitas vezes a confiança que deveria estar voltada inteiramente a Deus acaba sendo voltada para um homem, para um ser humano. Obviamente, há pessoas de confiança, e por mais que a gente confie em alguém, mas há uma forma de confiar que só deve ser voltada para Deus. Então a nossa fé, a nossa devoção, toda a nossa devoção tem que ser a Deus. Então nunca podemos olhar para um ser humano como se fosse Deus. Deus é Deus. Simples assim. Deus é Deus. Então os muitos, vou responder de novo, os muitos que vão se esfriar são aqueles que não estão estruturados verdadeiramente na palavra de Deus. Até renunciaram, até deram um bom começo, até seguiram. Mas esse aumento substancial de iniquidade, de pecado no meio do povo de Deus, levará muitos a se esfriarem, a deixar de seguir a Jesus. Ah, eu não quero servir a Jesus mais não. Ah, aquele ali cometeu isso, fez aquilo. Então, quer dizer, você começa a ver que essas pessoas não têm estrutura. E a mensagem dessa palavra é para que você que está me ouvindo se firme em Jesus. Se lembra que João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus a gente não pode nada. Então, precisamos estar firmados em quem? Em Jesus. Então é em Jesus que eu e você devemos estar firmados. Só quem tem poder de nos salvar é Jesus. Conforme Atos capítulo 4, versículo 12, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo desse céu nenhum outro nome é dado pelo qual possamos ser salvos. Então vá prestando atenção aí. Vamos começar a juntar os fatos de novo. Inclusive se você pegou o vídeo nessa parte aqui, você vai entender. Então iniquidade é pecado. O amor se esfriar significa a pessoa deixar de seguir a Jesus. Quem comete a iniquidade é o ser humano, não Deus. Deus é santo. Então não é Deus que comete, é o ser humano que comete iniquidade, o pecado. Então esse pecado é cometido aonde? No meio do povo de Deus. Pois é algo que está relacionado, conforme o contexto que já foi lido, relacionado aos falsos profetas, aos falsos ensinadores, aqueles que vêm dizendo eu sou Cristo, aqueles que querem tomar a glória de Cristo para si. E enganarão a muitos. Então são esses muitos que seguem enganados que vão se esfriar. Porque na verdade estavam ali, mas não estavam uma coisa segura, porque não estavam firmados verdadeiramente na palavra. A única palavra que tem poder de nos dar firmeza verdadeiramente é a palavra de Deus. Mas é preciso entendê-la da forma correta. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é nosso professor, porque é Ele quem nos ensina. Conforme João capítulo 14, versículo 26, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele nos ensinará todas as coisas. É Ele quem nos ensina.
Eu quero ler aqui para você João capítulo 14 e o versículo 26. Então eu peço um pouco de paciência para que você leia junto comigo. Vamos ver o que é que diz? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele tanto nos ensina, como ele nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus. Já pensou nisso? Então, mesmo a gente que está aprendendo, quanto mais a gente aprende, mais o Espírito Santo, além de nos ensinar, ele ainda nos lembra daquilo que já aprendemos, para não esquecermos. Então, ele tanto nos ensina como nos faz lembrar. Então, respondendo, estamos falando sobre falsos profetas enganando, e aqueles que vêm, que também são falsos profetas, dizendo eu sou o Cristo, que os ensinamentos só levam à glorificação do homem e não à glorificação de Deus. Então aquela pessoa quer ganhar destaque para si. Então o ser humano ele começa a ganhar destaque. É aí onde muitos são enganados. E são justamente os muitos que são enganados que vão se esfriar. Então eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo. Esse aumento da iniquidade é no meio do povo de Deus. Entende agora? Aumento de iniquidade no meio do povo de Deus. É isso mesmo. É escândalo, é pecado, é coisas acontecendo. Coisas horrendas. Coisas tristes. Coisas que jamais se esperariam. Não, mas aquela ali, ou aquela que serve a Deus, aquilo ali é uma serva de Deus, um servo de Deus e agiu dessa forma. São os escândalos, são os pecados, são iniquidade, o aumento da iniquidade. E as pessoas que estão firmadas em outras pessoas cairão. Essa que é a verdade. Então eu e você precisamos estar firmados em Jesus. Então está respondido. A iniquidade é cometida no meio do povo de Deus. Porque muitos virão dizendo eu sou Cristo. Virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. E enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Também os muitos que vão se esfriar são esses muitos que estarão enganados. Então está aí a resposta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então os muitos que vão se esfriar são aqueles que não estão firmados verdadeiramente na palavra, mas estão sendo enganados pelos falsos profetas. Então o que é que eu posso deixar hoje para você que está me ouvindo? Tentei deixar isso aqui de uma forma bem respondida, bem clara, para que qualquer pessoa possa entender, para que as pessoas que já têm um entendimento bom no assunto, tem gente até que sabe até mais do que eu, né? Afinal de contas, há uma grande variedade. A gente nunca é o menos sábio nem o mais sábio. Só sabe uma coisa, o mais sábio de todos é o Senhor, é o nosso mestre. Mas aqui, com certeza, será uma coisa legal para lembrar para quem já sabe, para ensinar para quem não sabe ainda. Então, eu creio que dê para entender, sobre o que foi falado aqui hoje, sobre esse texto. Então, falamos aqui sobre o tema, o aumento da iniquidade e o naufrágio da fé. E o que eu posso deixar para você hoje que está me ouvindo, não naufrage na sua fé. Não desista de Jesus. Toda vez que você ouvir uma pregação, inclusive isso vale para a minha também, confira na sua Bíblia. Veja se aquilo consta mesmo, se está ali, se faz sentido a forma que o texto foi interpretado. Então eu falei de um texto aqui e eu convido você que está me ouvindo. Mateus capítulo 24 e o versículo 12, que eu falei aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, esse é o desafio. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e conferir por você mesmo. Pedir a Deus a orientação e ver se o significado está correto. E ver se essa palavra está correta. Porque é dessa forma que eu e você precisamos fazer. Precisamos entender. A gente ouve e a gente vai lá e confere. Então, você também pode conferir aquilo que está sendo falado aqui na sua própria Bíblia. Então, ficou definido. E o que eu posso deixar para você, conforme eu estava dizendo, é que não desista de Jesus. Jesus não desistiu de você. Jesus foi até o fim, por mim e por você. Ele sofreu.
carregou a cruz, morreu por nós, deu a vida por nós e ressuscitou. Então eu e você não podemos desistir. Seria muito triste por causa dos pecados de outras pessoas, porque Deus jamais pecaria. Por causa do pecado das pessoas, a gente desistir de seguir a Jesus. Se entristecer. Ah, mas é no meio do povo de Deus, está um escândalo medonho. Eu estou vendo atrocidades no meio do povo de Deus. Mas não desista. Pode até estar acontecendo atrocidades no meio do povo de Deus. Mas não é Deus que está cometendo as atrocidades, não. Deus continua santo e perfeito do mesmo jeito. Ah, mas de repente você é uma pessoa que nunca teve uma experiência de seguir a Jesus, de servi-lo. Não desista. Comece a seguir a Jesus a partir de hoje. Se você seguir a Jesus, você vai descobrir que você não anda mais em trevas, mas você tem a luz da vida. Conforme João capítulo 8 e o versículo 12. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então não desista do Evangelho. Não desista de Jesus. Não seja desses muitos que estão sendo enganados por falsos profetas. Não vá pelas multidões. Vá pela palavra de Deus. Vá por Jesus. Se lembra que Jesus falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Então só existe uma verdade, que é Jesus. Só existe um caminho, que é Jesus. E só existe uma vida, que é Jesus. E a única maneira que eu e você podemos nos aproximar de Deus Pai é através de Deus Filho, Jesus Cristo. Então não desista de Jesus. Não se entristeça por causa do pecado de ninguém. Mas siga a Jesus. E você estará andando na luz. Então, guarde hoje no seu coração essas palavras. E caso alguma coisa você não tenha compreendido tão bem, ouça mais uma vez esse vídeo, que com certeza eu tenho certeza que você vai entender e acompanhe com a sua Bíblia. Mas deixe que a palavra de Deus penetre a sua vida, deixe que a palavra de Deus mude a sua vida, e seja daqueles que perseveram até o fim, pois eu estou aqui também para perseverar até o fim, só seremos salvos completamente, se perseverarmos até o fim. Então não podemos desistir, conforme Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mas se lembre, por causa da iniquidade no meio do povo de Deus, o amor de muitos se esfriará, ou seja, muitos vão deixar de seguir a Jesus, porque estavam ouvindo falsos profetas, porque estavam ouvindo pessoas pelas quais estavam lhes enganando. E são os enganados. Muitos serão enganados. São os mesmos que vão se esfriarem, os mesmos que vão deixar de seguir a Jesus. Então, não seja enganado. Só há uma verdade, que é Jesus. Então, para finalizar, e guarda aí no seu coração essa palavra. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.